Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da MV Sistemas. Bom, hoje nós vamos ver a parte de cadastramento de usuários e liberação de acessos, tá? Como é que a gente faz isso? Com o usuário master, com o usuário administrador, que a MV envia para os administradores do sistema, vai entrar nesse ícone do usuário aqui no canto e vamos em usuários. Quando nós entramos em usuários, aqui vão ter todos os usuários cadastrados no sistema, ok? Então, para a gente cadastrar um usuário novo, a gente vai vir em mais e colocar o nome do usuário, o login que você quer para o usuário. Esse login a gente aconselha que seja um nome e sobrenome. Por quê? Porque pode haver pessoas dentro da empresa que têm o mesmo nome. E quando você destaca com o sobrenome, você já diferencia o usuário. Então, por exemplo, vou cadastrar aqui um usuário, ó, tá? Orlando.Roma. A senha, você tem que colocar uma senha que o usuário lembre. O que a gente sugere? Coloca o numérico de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Se ele é um usuário administrador, o que é o usuário administrador? Ele não vai seguir nenhuma regra dos grupos e subgrupos do sistema, mas ele vai poder fazer qualquer tipo de movimento dentro do sistema. Cadastrar usuário, excluir usuário, excluir, por exemplo, parâmetros, cadastrar parâmetros. Então, isso tudo fica liberto para ele quando ele é usuário administrador, ok? Nesse caso aqui, eu vou deixar ele como não. Aqui você coloca o nome que você quer que seja, né, chamado esse usuário. O e-mail, é interessante colocar o e-mail para recuperação de senha, caso venha a ser necessário, ok? Beleza. Aqui é uma alteração ou um parâmetro, se caso esse usuário não estiver mais na empresa, pode-se colocar aqui o tempo para expirar, ou seja, expirar em determinado número de dias. Nesse caso, a gente colocaria aqui, e aqui o número de dias colocaria, por exemplo, a data de hoje. Se colocar com a data de hoje, ele não consegue mais entrar amanhã no sistema. Por quê? Não é aconselhável excluir usuários, porque ele tem o login dentro do sistema em tudo que ele fez. Então, o ideal é colocar aqui como expirado, né? E a data de referência coloca a data de hoje. Aqui, ó, troca de senha a cada número de dias. Se isso for marcado, vamos colocar aqui os dias, por exemplo, a cada 30 dias. A cada 30 dias, o usuário é obrigado a trocar a senha, ok? Se não tiver nada, nunca expira, o usuário não precisa fazer nada, a senha permanece sempre a mesma. Então, acabei de cadastrar o usuário, vou clicar aqui em salvar. O usuário foi salvo. O que eu preciso fazer agora? Liberar para ele qual é o sistema que ele vai ter acesso. Então, a gente vai vir aqui em Sistema, dar um maisinho e escolher, só vamos ter um, né? Aqui se ele vai acessar, aqui se ele vai administrar e aqui se ele vai ter acesso externo. Esse acesso externo é quando o servidor é local e é prover o acesso para fora. Exemplo, eu estou com um servidor local na minha loja, mas eu configurei para acessar externamente. Pode marcar essa opção. O ideal é que todos estejam marcados, acessar e acessar externo. Administrador só marca se caso ele for um administrador apenas da parte de usuários. Fora isso, não precisa marcar, porque ele não é um administrador geral, ok? Então, gravei. O que eu tenho que fazer agora? Liberar os grupos ao qual esse usuário pertence. Então, eu venho aqui em grupos. Aqui vão ter todos os grupos que esse usuário pertence. Então, aqui, o usuário Orlando, do sistema SORP, qual é o grupo que ele pertence? Ele não está para grupo nenhum. Então, eu venho aqui e escolho o grupo. Vamos supor que ele seja um usuário do grupo vendas. Então, ele faz parte do grupo vendas. Ele também é um usuário de caixa. Ele pode fechar caixa. Então, a gente escolhe caixa. Esses grupos, eles vêm pré-definidos no sistema, porém, vocês podem alterar a nomenclatura ou criar novos. Como é que fazemos isso? A gente vai aqui nessa opção, ó, grupos do sistema. Nós vamos ter aqui o sistema, nós só temos um, né? E aqui os grupos. Se eu clicar duas vezes, eu altero a descrição. Se eu clicar em mais, eu incluo um novo grupo.
Os grupos, eles são necessários para o sistema porque toda a liberação do sistema é feita a partir do grupo. Vou mostrar isso numa próxima videoaula, ok? Então, já coloquei o sistema, já coloquei os grupos ao qual ele pertence, tá? Ele pode fazer parte de todos os grupos, é só adicionar todos. Lembrando que cada grupo tem uma hierarquia de acesso no menu. Então, se ele fizer mais de uma rotina ou se ele participar de mais de um grupo, é interessante colocar aqui essa informação. Eu tenho agora a opção de replicar. O que é replicar? Essa opção de liberações de permissões, ela pode ser replicada nessa opção. Como? Eu posso vir aqui, escolher um usuário, por exemplo, o administrador, e duplicar para esse usuário. Tudo que for do usuário administrador, no caso de permissões de acesso em empresas, será duplicado para este usuário, ok? Então, eu posso clicar aqui, ó, vou clicar em replicar e já fez a replicação. Cadastrei um novo e repliquei os dados de algum outro usuário. Você pode replicar dos mesmos usuários que fazem a mesma rotina. Exemplo, caixa. Eu criei o caixa 1 e criei o caixa 2. Então, eu pego do caixa 1 e replico por 2 todas as configurações, ok? Para acessar o sistema, é necessário ter a empresa liberada para o usuário. Então, aqui, ó, liberações de empresa. Provavelmente já vai estar, porque eu repliquei, lembra? Repliquei de um usuário para ele. Mas aqui é importante colocar quais ou qual empresa esse usuário vai fazer acesso. Aqui nós podemos ter muitas empresas. Então, vamos supor que ele acesse a empresa 1, 2 e 3. Eu jogo a 1, 2 e 3 para cá. Se ele acessar tudo, eu jogo tudo. Como faço? Eu clico em editar. Eu posso tirar todas as empresas, colocar todas. Eu posso incluir uma a uma, clicando e incluindo, ele vai jogar para cá, ou clicando e excluindo, ele joga para cá, ok? Feito isso, eu salvo. Sempre, qualquer ação, eu edito e salvo, ok? Próxima opção de liberação para o usuário é o que ou quais são as permissões que esse usuário vai ter dentro do sistema. Já são liberações e permissões completas, né? Mais completas para o usuário. Então, aqui ó, eu já tenho o usuário. Se ele puder dar desconto nessa primeira aba, eu tenho percentual máximo de produtos e serviços. Aqui embaixo, se ele é um emissor de caixa, se ele é um emissor de nota, eu tenho que aqui embaixo adicionar qual é a empresa e qual é o emissor que esse usuário pode fazer emissões de nota, por exemplo. Então, eu posso escolher o emissor de REC, o emissor de nota e assim por diante. Então, como é que eu faço? Eu clico no maisinho, escolho a empresa e escolho o emissor. Eu posso escolher qualquer um desses emissores. Então, por exemplo, eu posso escolher o REC, eu posso escolher se ele é padrão para o faturamento, porque eu posso ter vários emissores aqui, né? Então, se ele é um padrão para o faturamento, e se esse usuário é permitido cancelar esse emissor. Né? Se for permitido, só marcar e ele vai ser cancelado. Fiz a configuração, clico em salvar, sempre lembrando disso, ok? Aqui embaixo eu tenho os tipos de liberação. O que é isso? O que esse usuário pode liberar num bloqueio, tá? Eu posso liberar uma a uma o tipo de liberação, que nós temos algumas, né? Liberar desconto global, liberar limite de crédito comprometido. Então, cada uma liberação dessa aqui é o que esse usuário pode fazer. Por quê? Porque se o pedido de venda ou a ordem de serviço for bloqueada, apenas se ele tiver essas permissões é que ele vai poder liberar, ok? Se ele for um usuário que permite liberação de tudo, é só clicar aqui, ó, liberar todos, e ele vai gravar, ok? E aqui é obrigatório permitir realizar liberações, desculpa. Por quê? Porque se não tiver marcado, por mais que ele tenha isso aqui gravado, o sistema não vai deixar ele liberar nenhuma das opções que estão aqui dentro. Então tem que marcar esta opção também. Mais um pouquinho para o canto direito. Aqui ó, é os horários de acesso desse usuário no sistema. Se ele não tiver nada preenchido, ele pode acessar qualquer hora. Porém, se ele tiver preenchido o dia da semana, por exemplo, aos sábados, ele só pode acessar das 8, né, às 12 horas. Após isso, ou antes disso, ele não consegue acessar o sistema. Então, isso é uma configuração para quem tem necessidade do usuário ficar limitado, né, à utilização do sistema. Então, aqui, ó, eu crio a opção e marco aqui limitado por hora, ok?
Conexão múltipla. O ideal é deixar marcado apenas para os usuários administradores. Mas essa conexão múltipla quer dizer o seguinte, que permite que o usuário se conecte múltiplas vezes, né, a navegadores diferentes. Por exemplo, eu posso abrir o sistema no Firefox e posso abrir o sistema no Chrome. Se eu tiver com essa opção marcada, o sistema deixa você logar em mais de conexão ao sistema. Se não tiver marcada, apenas em uma, ok? Aqui em cima, se ele é um usuário que é operador de caixa, né, se ele pode exportar dados de uma grade, ou seja, se eu marcar essa opção, eu posso clicar com o botão direito do mouse e exportar. Né? Se aqui realiza encerramentos e conferências de caixa, se realiza fechamento de vendas na entrega, se é permitido refazer valor apurado no encerramento, ou seja, quando eu encerrar um caixa, quando eu for fazer encerramento do caixa todo financeiro, eu posso refazer o valor apurado. Se é permitido incluir produtos na hora do caixa, ok? E se é permitido cancelar RPS. RPS é nota fiscal, tá bom? Aqui qual é o tipo de fechamento? Se é para pedido ou se é para OS. Pedido, geralmente é o pessoal de varejo, o balcão, né? Autopeças, materiais de construção, madeireiras e assim por diante. OS são pessoas de ordem de serviço, como oficinas, auto center e assim por diante. Beleza? Na segunda aba, nós temos a aba permissões. A aba permissões tem várias permissões aqui que devem ser analisadas pelo administrador. Cada uma permissão dessa, ela serve para um motivo específico. Então, por exemplo, se esse usuário pode liberar crédito, se ele pode alterar um preço unitário na venda, se ele pode alterar um preço para menor, ou seja, ele pode alterar na venda, mas ele não pode alterar para menor. Ou ele pode alterar na venda e pode alterar para menor. Se permitir saídas com preço de venda menor que o custo. Ou seja, se ele pode vender um produto abaixo do custo de reposição. Se visualiza preço negativo. O que é preço negativo? São as tabelas com desconto maior do que, por exemplo, o preço de venda. E aí a tabela fica com preço, obviamente, abaixo do preço de venda. A gente chama de preço negativo. Formulário completo nas consultas. Se tiver marcado, ele vai ver nas consultas de produto, além dos dados padrões, ele vai ver o custo de reposição, o markup e a margem daquele produto. Se visualiza o saldo de demais empresas, visualiza o preço de segurança, que são preços que você pode criar a tabela de preço com segurança, tá? Permitido vender no preço segurança. Visualizar a rentabilidade, ou seja, se tiver marcado, o usuário consegue ver a rentabilidade das vendas. Isso é legal somente para gestores. Manutenção dos débitos e créditos de pessoas. Né? Então, assim, eu posso dar manutenção nos débitos e créditos. Por exemplo, eu tenho o funcionário que eu posso lançar os vales que ele pega, eu posso lançar lá dentro. Então, esse usuário pode dar manutenção. Se ele libera o saldo negativo, se é permitido estornar OS ou pedido. O que é estornar? Após ser liberado, se ele pode estornar uma nova liberação. Se visualiza em consultas apenas saldos e preços da empresa UF, ou seja, da mesma empresa que eu estou. Se é permitido se tornar checkout. Se é permitido manutenção de ordem de serviço. Então, cada uma dessas opções tem a sua ajuda. Tem o seu help que basta o usuário ler e entender para que serve, ok? O que é importante nessa tela salientarmos? Vamos lá. Se eu sou um vendedor e eu só posso ver as minhas vendas, aqui eu tenho que colocar o meu código de vendedor. Eu tenho que ter um funcionário cadastrado, que está numa próxima videoaula, e eu tenho o meu código de venda, ou seja, o meu usuário é atrelado ao meu código de venda. Se eu só posso ver as minhas vendas, eu amarro o meu código de venda aqui no funcionário. Para quê? Para que eu não veja a venda de mais ninguém, ok? Aqui, se a minha consulta é sempre contendo, o que é isso? Por exemplo, eu tenho um produto chamado rolamento dianteiro do Gol. Se eu botar essa marcação, eu posso colocar em qualquer ordem que eu queira, por exemplo, Gol, diante rolamento, por exemplo, ou rolamento Gol diante, ele vai procurar sempre contendo tudo. Se eu não marcar, eu sou obrigado a fazer uma consulta na sequência, sempre que for cadastrada. Exemplo, rolamento dianteiro do Gol. Então eu tenho que colocar rolamento dianteiro do Gol, senão o sistema não vai achar. Ideal é estar marcado, ok? Aqui, qual é a tela de consulta? Se eu não utilizar nenhuma, o sistema usa por padrão o formulário 1.
nós temos 2 formulários de consulta que está numa próxima aula de consulta de produtos, ok? Se não escolher nenhum, o sistema aceita sempre o primeiro. Uma outra questão que é bom salientar aqui é se este usuário ele for de compras, se ele pode fazer essas ações de compras aqui. Se ele for um usuário gestor, se ele tem acesso ao dashboard, que a gente chama de live desktop, então está liberado para ele. E o que está liberado para ele? Por exemplo, para ele só comercial, ou só pedidos, entendeu? Ou só ordem de serviço, e assim por diante. Então, além de marcar essa opção, tem que dizer o que está liberado para ele poder ver no dashboard da empresa, ok? Aqui embaixo, financeiro. Tem algumas rotinas de financeiro que são parâmetros inerentes ao usuário. Então, se ele realiza manutenção no contas receber, ou seja, se ele inclui ou altera o contas receber, se ele faz a mesma opção no contas a pagar, se ele realiza manutenção nas conciliações, se ele altera documento, se ele estorna documento, se ele autoriza pagamento, tudo isso aqui é permissão do financeiro, ok? Aqui nós temos algumas configurações, como por exemplo, ações de formulário. Vamos supor que eu não queira que esse usuário ele exclua um cliente. Eu posso vir aqui, escolher o formulário de pessoas, por exemplo, tá? Vamos achar aqui pessoas, achei. E eu não quero que ele exclua, ok? Eu desmarco essa opção, eu deixo desmarcado. Então, aqui, quando eu coloco essa ação, ele perde toda a função do modo gerente. O modo gerente é uma outra videoaula que eu vou demonstrar. Mas aqui, por exemplo, quando eu cadastro essa opção e marco isso, ele perde a função do modo gerente. Essa opção é extremamente pontual. Apenas um usuário ou outro que precisa informar. Caso contrário, é bom não informar e trabalhar pelo modo gerente, ok? Aqui, qual é o tipo de impressão padrão? Né? A gente vai ter algumas, só que aqui o ideal é sempre PDF, tá? Se não tiver essa informação, não precisa informar, o sistema vai assumir sempre PDF, mas é bom os usuários estarem aqui sempre como PDF, somente PDF, ok? Bom, nessa parte aqui, uma vez eu feito a liberação, eu gravo e esta liberação vai estar totalmente feita para aquele usuário, ok? Aqui eu posso, se eu quiser adicionar uma foto do usuário, eu posso fazer um upload de uma foto, eu posso abrir a webcam, tá? Então, esses dados aqui, eles são inerentes a este usuário, ok? Bom, essa foi mais uma videoaula da MV Sistemas. Até mais!